A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris que não para nunca, nem antes nem depois do jornal. É um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E hoje temos um noticiário extremamente fértil, pelo menos na quantidade de notícias. Deixa eu pegar aqui o resumo da CNN. A reforma ministerial. Estou achando que o Lula não consegue dormir e fala: Janja, me dá uma mãozinha, porque eu não consigo resolver essa... não, vou reformar. Não, de manhã ele acorda. Não, já mudei. É duro, né, Lula? No pacote da negociação pela reforma ministerial, que vai contemplar partidos do Centrão na esplanada dos ministérios, a Caixa Econômica deve ser entregue ao PP, Partido Progressista, do presidente da Câmara, Arthur Lira. Porém, nos bastidores ainda não há consenso em relação às 12 vice-presidências do banco. E isso pode impactar um desfecho do impasse em torno do novo desenho ministerial que tem previsão de definição. Quer dizer, estão encrencados aí. O Centrão quer a Caixa Econômica de porteira fechada, o Lula não quer. Está indo mais devagar. Mas o preço é alto mesmo. O prêmio também. CPI das criptomoedas. Comissão Parlamentar de Inquérito das Criptomoedas realiza nova tentativa de ouvir os sócios da 123 Milhas e pessoas que atuam ou atuaram em cargos de gestão na empresa. A sessão dos depoimentos está marcada para esta quarta-feira. Eles já deram o cano 2 vezes. Policiais civis do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, prenderam na última terça-feira em Osasco um integrante de uma quadrilha especializada em invadir cidades para explodir agências bancárias, modalidade conhecida como novo cangaço. Os agentes apreenderam com ele notas tingidas por tinta vermelha, acionadas por sistema de segurança dos bancos, além de uma jaqueta camuflada e calça jeans utilizadas no ataque à cidade de São Francisco Xavier, no interior paulista. Imagine, uma cidadezinha desse tamanho. No celular do suspeito foram encontrados fotos de notas manchadas com tintas vermelhas, além de conversa dele com outros participantes dos ataques. O ator Kaique Brito tem depoimento sobre atropelamento dele. Vamos ver se ele consegue sair dessa. Aí vão investigar o motorista, enfim. Ofensas ao Papa. Padres da Argentina realizaram uma missa em defesa do Papa Francisco em Buenos Aires na terça-feira, em resposta aos insultos do candidato presidencial Javier Milei, que chegou a chamá-lo de representante do maligno na terra. Esse é o liberal. Apareceu aqui primeiro como candidato de extrema-direita, depois viram que não era assim, era um candidato liberal com enormes chances, a partir visto de hoje, né, o pleito teria como vitorioso esse Milei, né, e tem setores assustados com ele, porque as reformas que ele prega são radicais, e ele venceria num segundo turno. A Rainha Elizabeth será homenageada com uma moeda de ouro de cerca de
115 milhões de reais. CNN acompanha voo de drone ucraniano em área ocupada pela Rússia. Danilo Gentili anuncia pausa no programa em que o baixista Mingau tocava. Mingau. Mingau tocava todas as noites no programa do Danilo, agora está internado numa situação gravíssima, levou um tiro na cabeça em Paraty, num local específico considerado perigoso, chamado Ilha das Cobras. Está aqui. Câmara aprova PL com regras de desenrola e teto rotativo. É um projeto de lei, foi para a Câmara, ainda tem que passar por todos. E aí tem uma coisa importante, não envolve o crédito, aquele crédito que divide, por exemplo, uma prestação de um televisor em 12 prestações sem juros. Envolve as dívidas em dinheiro, né, do cartão. Não abarca, né, não compreende isso foi mal entendido, não está no projeto. Então, quem estava preocupado que ia acabar a venda a prestações sem juros pode ficar sossegado que as coisas continuam. A FEBRABAN já deu uma bronca falando em artificialismo nessa PL, artificialismo dos juros. É bom lembrar que os juros, nesse caso, ultrapassam a 430% ao ano. Tem uma outra história aqui que é interessante, os jornais estão colocando bem. Lula defende voto sigiloso dos ministros do STF e é criticado. O negócio do Zanin, que o Lula nomeou, advogado dele, que teve bronca da oposição, mas o PT e as esquerdas gostaram, teve um desfecho até agora muito ruim para as esquerdas, porque o Zanin chegou lá e botou em prática o que ele pensa sobre leis, Constituição, que tem, claro, envolvimento do que ideologicamente ele pensa, que não tem nada a ver com esquerda. E aí o Lula ficou de saia justa e tal. Agora ele veio com essa história que as pessoas não sabem se é roubo ou se é proposta. Ele acha que ninguém tem que saber o resultado Quer dizer, tem que saber o resultado, mas não tem que saber as posições dos magistrados do STF numa decisão. Você fala, olha, a decisão foi tal por, sei lá, 9-2. É isso. E defende, né, essa... No momento que o mundo procura abrir, procura transparência, e nós no Brasil também, vem o Lula com essa proposta de trancar, fechar as coisas. Alguém diz que isso é assim nos Estados Unidos? Não é. Na hora, nos Estados Unidos, os magistrados se reúnem e tiram uma conclusão. Mas depois tem todo o sistema de publicação, inclusive dos votos, das posições, da internet, é tudo amplamente divulgado. O Brasil é muito liberal nisso, transmite as sessões, e daí é bom que a população saiba, é bom que haja transparência, né? É bom que cada um saiba como votou cada ministro. Aí vem o Lula. Se não foi um arrobo, ele falou, ele pensa assim, a gente não pode dizer, é um arrobo, considerar o que o Lula fala, não valeu, porque não foi bem isso. É uma coisa autoritária, é uma coisa autoritária, desculpe o presidente da República, mas de vez em quando ele acaba revelando uma faceta, e essa é uma faceta autoritária, esconder os resultados. Aliás, ele criticou muito
o Bolsonaro, por não manter a transparência no cargo, recebia gente sem estar na agenda. Ele está fazendo a mesma coisa. Agora ele está fazendo a mesma coisa. Então, o Lula acaba de expor uma enorme bobagem que revela que ele não tem um compromisso íntimo com a transparência política. É isso. Bom, olha aqui, o Bruno Bogossian na Folha fala: se o plano de manter votos do Supremo Tribunal Federal em segredo for um palpite descompromissado, Lula precisa pisar com mais cuidado na tribuna que ocupa. Se a proposta é para valer, o presidente encontrou um remédio errado e ainda ignorou os efeitos colaterais. É o Bruno Bogossian na Folha. Olha aqui, foto catastrófica, tem fotos catastróficas. É um incêndio numa favela em Santos, né? Acabou a favela. Favela Caminho São José, destruída após o incêndio. Bombeiros tiveram dificuldade para controlar as chamas por causa dos ventos fortes. Olha uma coisa revoltante. O STJ manteve a anulação do júri popular, que havia condenado 4 acusados pelo incêndio na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul. Morreram 242 pessoas em 2013, 10 anos para chegar ao nada. Com a decisão haverá um novo julgamento. Você imagina quanto tempo vai demorar esse novo julgamento. Agora, se você vê as razões, são razões formais. O formalismo na justiça tem que ser obedecido. Mas aí o promotor não estava presente nos depoimentos de fulano e cicrano. Tinha que estar. Houve depoimentos colhidos fora do prazo. Tinha que ser no prazo. Será que não é incompetência dos senhores magistrados? Porque tem uma coisa escrita e que tem que ser obedecida, a lei tem que ser obedecida. Não é todo mundo que pode fazer puxadinho, né? De vez em quando algum tribunal faz puxadinho, mas não tem a quem reclamar. Né? Vai reclamar do STF, para o próprio STF, vai chamar a polícia, não dá. Então, isso foi muito grave no Rio Grande do Sul. É Santa Maria, né? Gravíssimo, gravíssimo. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha revoltante. Tempestades e ciclone causam 22 mortes no sul. Rio Grande do Sul, várias cidades afetadas. Foi um ciclone, aqui fala assim, 15 vítimas, deve haver mais. Em Santa Catarina também há uma vítima, uma árvore foi derrubada sobre um carro, matou seu ocupante. Olha a cena aqui, ó, essa foto, fogo em Santos. Essas casas são palafitas, tá vendo? São palafitas, imagine como morava esse pessoal. Tudo de madeira, né? Palafitas em cima do mangue. Vê só. Aí tem um artigo do Hélio Gaspari, né, sobre essa questão dos livros didáticos. Nossa, ele bate firme no secretário da Educação de São Paulo, que tem uma firma interessada nisso. Eu não sei como o governador Tarcísio não reage. Enfim,
uma situação, olha, comprometedora, viu, governador? Comprometedora. Deixa eu ver mais aqui. Haddad apoia texto que limita supersalários no Serviço Público Federal. Eles estão armando um aumento de impostos aí por vias transversas, tudo na surdina. Não vai querer manter. Agora, limitar salário vai ser difícil. Aqui tem um tal de um conceito jurídico, né? Então, não vai resolver nada, não sei como. Só se você limitar o teto, aí quando chegar lá não sobe mais. Tá? O teto você pode limitar. Direito adquirido. Câmara impõe teto a juro no crédito rotativo. Bancos criticam a medida, é a manchete do Estadão. Olha onde chega. Além da anistia, deputados querem impedir bloqueio de recursos de partidos e beneficiar políticos. É nosso dinheiro. Você vê o país numa situação dessa, com gente passando fome, tá aí às vistas de todo mundo, com uma tremenda violência, vídeo que está acontecendo na Bahia e no Rio de Janeiro, São Paulo também. E veja como reagem esses parlamentares. Eles acham que pensam que são parlamentares na Suíça. É uma loucura. Aí o Lula, dizem que hoje, depois de muitas dúvidas, deve sair a reforma. Será? Amanhã o Lula vai para a Índia, lá numa reunião esvaziada do G20, ele vai querer assumir a liderança do verde no mundo, blá, 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 mas desculpe, viu? Tá esvaziada a reunião, o presidente chinês não vai porque não se dá com... Enfim, uma coisa ruim, e o Lula vai assumir a presidência rotativa, que é uma coisa do tipo, para inglês ver, né? Simbólico. Fim de uma omissão de 26 anos, diz o Estadão aqui. STF determina que a Câmara cumpra a Constituição, ajustando o tamanho das bancadas estaduais de acordo com o censo. Princípio da proporcionalidade é fundamental para a representação. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho dúvidas. De repente, dão uma interpretação atravessada para isso. Aí tem uma outra coisa, gente, inconcebível. São coisas inconcebíveis. Você que é petista também tem que se preocupar com algumas coisas desse tipo. Nessa reforma ministerial, né, reformazinha, para atender os anseios de contribuição que o Centrão tem com o Brasil, o Lula diz que vai ter que demitir a Ana Moser. A Ana Moser é, né, um símbolo do esporte brasileiro. E, com essa retórica, o Lula deu a ela a incumbência de dirigir o esporte nacional como ministra do esporte, pelas glórias esportivas que ela conquistou, porque ela é uma pessoa preparada, é uma pessoa articulada, etc. Agora precisa fazer uma reforma e tal, e aí o Lula vai tirar a Ana Moser. Ele disse, olha, a política é assim,
isso, sabe? Quer dizer, não é assim, não. Existem alguns compromissos éticos, morais, né, de respeito aos seres humanos que atenderam aos convites das pessoas, que precisam ser cumpridos. Não é o caso da Ana Moser, que está recebendo um tabefe na cara. Ana Moser, né, um monumento, um troféu, né, do esporte nacional, guindada a dirigir o Ministério do Esporte, aí veio o Lula, oi, vai ter que sair porque a política é assim. Pode ser que no Brasil é assim, mas não tem que ser assim. Tem, vou repetir, princípios éticos, morais e de respeito aos seres humanos. E ela está sendo desrespeitada e humilhada. E junto está afetando o esporte nacional. A propósito disso, e talvez o Lula goste dessa história, discutia-se há muito tempo um novo secretariado para o governador eleito de São Paulo, que era o doutor Fleury, que já se foi. Aí alguém disse, olha, o doutor Jatene, ilustre também, que já nos deixou, ilustre, grande cardiologista, doutor Jatene, foi lembrado como um nome para esse secretariado, porque era um nome que havia dirigido a pasta durante o governo Maluf e o havia feito com isenção, até com relação a feito uma administração técnica, enfim, passando por cima dessa história de oposição-situação, fazendo a distribuição das verbas de maneira justa, etc., etc. Levantou-se o Goldman, que depois acabou sendo ministro dos Transportes e vice-governador e governador de São Paulo, e disse, olha, não dá. Como? O homem é fantástico, é muito bom e tal. É o seguinte, gente, quando você nomeia um secretário, um ministro, esse ministro tem que ter duas condições mínimas. A primeira é ser nomeável. E o doutor Jatene ele é um homem de brilho internacional. Agora tem que ser demissível também. E o doutor Jatene não é demissível, né? A condição a que ele chegou dentro da medicina impossibilita um governadorzinho de estado de dizer, olha, o senhor vai desculpar, eu vou ter que botar o centrão aí, e o senhor, tá, eu arranjo um emprego para sua avó, e assim fica compensado, tá bom? É uma coisa assim que vão fazer com a Ana Moser. Meus pêsames, presidente Lula. Isso é uma vergonha! Isso é uma vergonha! Tem aqui uma discussão, você vai virando a página, sobre essa proposta do Lula. Aviso prévio a março, França abre crise no Partido Socialista Brasileiro. Lula recorre a Alckmin. O França, coitado, também convidado, faz parte, não, aí vamos dar para ele Aí ele não quer ir para um outro ministério, se sentiu diminuído, ele foi governador de São Paulo. Bom, por isso que eu não tenho certeza se vai sair a reforma hoje. Deputados querem proibir bloqueio de fundos. Essa anistia vergonhosa que eles estão promovendo. Nossa, chama a polícia! Chama a polícia, é um caso de polícia. Febraban, isso eu já disse, critica limites artificiais para os juros do cartão de crédito. Relator avalia reduzir cobranças de empresas de apostas esportivas. O governo quer cobrar, né? Vai tentar cobrar das estrangeiras, não sei, mas das nacionais
Preparem-se, empresas. Olha uma notícia chata, o Estadão deu pequenininho. Indústria perde ritmo e produção cai em junho. Depois de ter ajudado a puxar o PIB no segundo semestre, a indústria brasileira fechou julho no vermelho. A produção do setor registrou queda de 0,6% na série com ajuste sazonal, bem acima da mediana de recuo, deve ser média de recuo de 0,3%, estimada por analistas ouvidos pelas projeções broadcast do Estadão. Eu estou virando aqui hoje, tem muita coisa, perigas de a gente esquecer. Estados Unidos ameaçam responder a envio de armas da Coreia do Norte à Rússia. Presidente russo Vladimir Putin teria encontro marcado com Kim Jong-un, líder norte-coreano que poderia ajudar no esforço de guerra do Kremlin na Ucrânia. Veja que coisa. Cuba acusa Moscou de recrutar cubanos para lutar na Ucrânia. Olha que foto, essa do Kim com o Putin. 2 ditadores. Vê a cara desse soldado aí atrás. Olha a cara dele. Será que ele estava dormindo? Não. Em pé eu não conheço ninguém que durma. Ainda. Líder catalão pede anistia em troca de apoio para o novo governo. Lembra? Aquele Puigdemont e tudo. Evento climático mais letal a atingir o Rio Grande do Sul. Ciclone já matou 21 pessoas. Vão ministros para lá, o Lula vai viajar, não vai. Operação Escudo lá no Guarujá termina. A ação na Baixada chegou a 28 mortos. Secretário Derrite nega a relação e diz que troca de comando na rota, trocou de comando a rota, em 4 meses estava previsto. Secretário Derrite. Incomodou, viu? Incomodou. Mesmo dentro do governo, essa ação, claro que tem que investigar, saber de caso por caso. É assim, meia vista como uma vingancinha dos militares pela morte do seu companheiro, um oficial, soldado, não me lembro o que era, sargento, né, Patrick. CPI que investiga a manipulação de resultados convoca Paquetá. Meia que atua no West Ham é suspeito de fraude e ignorou o convite feito pela comissão. Agora será obrigado a se apresentar. O Paquetá, gente, está deixando escorrer pelas mãos, através desse jogo, a sua condição de glorioso jogador da seleção brasileira. Olha aqui o valor, só para ver essa manchete aqui. Avanço da inteligência artificial impõe desafios para a economia global. Até onde a inteligência artificial mexe com a vida da gente. Bom, problema, viu? Problema. Deixa eu ver. Aqui o cafezinho o Cássio está me dando. Declaração de Lula defendendo o sigilo dos votos do Supremo foi recebida com críticas na corte. A Mônica Bergman não podia ser diferente, né? Não podia ser diferente. Tem um limite, né? Um limite. Esporte. Lula anuncia 600 milhões do Fundo Amazônia para municípios. Isso foi ontem, numa cerimônia. O governo também demarcou 2 terras indígenas e entregou 6 unidades de conservação nesta terça-feira.
Tá bom? Foi um ato positivo do governo Lula. E pronto. Tem mais coisa, mas hoje está lotado, mas a gente não tem tempo para tudo. Amanhã é feriado, 7 de setembro. O pessoal que cuida da segurança lá do Planalto está receoso que pode acontecer, dizem que vão vaiar o Lula, tal. Bom, o que eu vou fazer? Tapar a boca das pessoas? É não deixar essas pessoas chegarem lá. Quem tomou cafezinho conosco? Pedro Salgado, Enilson Fonseca, Erilda Silva, Ricardo Jugdar, Paulo Souza, Maurílio Rodrigues, Silvio Almeida, Elvis Fontana, Marcelo Miguel, Alenilda Teixeira, Vicente Aparecido, Marilene Oliveira, Jacira Rocha, Julieta Araújo, Erandir Brito, é isso? Josias Ribas de Salvador, Marcelo Duarte, da Praia Grande, São Paulo, Alberto Leite, dos Estados Unidos, e Gerson Silva, de Garaçu, Pernambuco. Pessoal amigo, amanhã tem Jornal do Boris, viu? E espero que amanhã seja uma reiteração da democracia brasileira, sem aquela baderna terrível de tentativa de golpe, foi, do dia 8/1, que ficou tristemente marcado na história do Brasil. Desejo a você um bom fim de semana prolongado e, para alguns, estaremos com você na segunda-feira. Para a grande maioria, amanhã e sexta. Tchau, até lá.